possam entender que a graça do Senhor é muito maravilhosa. E a única razão de não sermos consumidos é a sua imensa graça. Então, esse espírito de alegria, de gratidão a Deus por estarmos vivos e poder falar a palavra de Deus sem restrição nenhuma, a qualquer momento. Convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos entoar o hino de número 469 com o título Corajosos. Mas, irmãos, faremos agora a leitura bíblica em Salmos 84. Sabemos que cada salmo é um livro, porque cada salmo não é um capítulo, porque vários escritores. Então, os salmos escritos não poderiam ser colocados como capítulos, porque cada escritor teria os seus capítulos. Aí não ia dar para tabular. Mas tem os versículos, né? Cada salmo tem seus versículos. Amém? Amém. Isso foi o que o Rodinei falou pela manhã. Ele tem 12 versículos. E fala aqui, irmãos, da saudade do templo. E quem dera que muitas pessoas que um dia já estiveram conosco, eles sentissem a saudade do templo.
bancos da casa de oração, mas sentisse mais saudade de servir o Senhor. Então vamos fazer a leitura do Salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhos. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos abandonados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos feliz. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Amém. Tio amado, irmão Rodney, que nos leve a Deus em oração. Deus, Deus, Pai, esperamos que a tua visão da terra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pela benignidade. Agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor, por qual vontade dos teus filhos. O teu filho, que ficou, desceu ao nosso resgate. Somos gratos, ó Pai, pela benignidade das nós. Pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra possa ficar nas nossas corações. Que possamos entender, Senhor Deus, quer dizer, essa pequena porção que possamos não só interpretar, mas entender o que é esse meu Deus, quando viver, visualizar como feliz é a nossa vida. Obrigado por tudo, recebe nosso culto, nosso louvor, a nossa oração. Possa chegar para carinho no modo do nosso Senhor. Tem piedade de nós, que é perfeito. Fica conosco, em nome de Jesus. Convido a congregação desta feita a entoar o hino 441 com o título Graça e Salvação. Os que tiverem cantor aí, eu gostaria que às vezes demora um pouquinho para sair. Jesus, ao
esse convite é meio difícil de entrar na nota, né? Para mim é extremamente difícil, mas entoamos, graças a Deus. É o tempo, né? Para mim é nada. Amados irmãos, agora chegou o tempo de cânticos. Com muita alegria entoemos os cânticos. Primeiro é Incontáveis Milhões, depois a Ordem do Senhor. Também nesse momento em que estamos entoando os coros, é um momento que nós ofertamos com a obra de Deus. Está ali o gasofilácio, aqueles que sentiram o desejo de operar com a obra de Deus, assim façam conforme Deus nos tocar no coração. Primeiro é Incontáveis, vamos ficar em pé. E no segundo, a igreja vai poder sentar, tá bom? Do Senhor. Como a mensagem vai ser bem, eu repete todo mundo, é bem curtinho esse culto. Vamos cantar bem forte, o Tiago vai pegar 1h45, o Tiago vai falar um pouquinho. Então vamos cantar bem forte. A ordem do Senhor já ouviu. Amém? Amém. Amém. Thank
Amados irmãos, nós antecipamos o culto de missões, que é no último domingo do mês, nós dedicamos a missões. Como nós teremos 2 viagens no próximo final de semana para no Remanso, e no outro final de semana, outra viagem para Urutuba, então foi antecipado o culto de missões para hoje. Eu não mencionei no início do culto, mas estou falando agora aos irmãos que nós fazemos isso. Eu e o Tiago, nós somos da comissão missionária. E como apoio aos jovens e preparação para eles, eles, como a partir de agora eles já estão dirigindo, também vai ser cedido o culto para eles pregarem a palavra de Deus. Então eu convido o Tiago, que é o mensageiro dessa noite. Boa noite, amada igreja. Boa noite, os amados irmãos. Esse, particularmente, é o meu culto do mês preferido, que é o culto de missões, que envolve um assunto que muito me cativa como um cristão vocacionado. Então, antes de tudo, é uma responsabilidade muito grande estar no culto dessa igreja, a igreja a qual eu faço parte desde criança. Aqui foi onde eu nasci, fui um bebê, fui um adolescente, um pré-adolescente, uma velha para rir, um jovem adulto agora, e de fato me pesa muito sobre os meus ombros essa responsabilidade de estar aqui nesta noite, além de eu estar lidando com o corpo de Cristo, o qual foi comprado com sangue precioso, o qual foi comprado com morte de cruz. Então, realmente é uma pressão estar aqui na frente, mas essa pressão é um privilégio pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho e pela causa da edificação da igreja. Então, é muito difícil estar aqui na frente, mas nada se compara a estar explanando a palavra do Senhor. Posso tocar vários instrumentos, mas chegar próximo da sensação, da responsabilidade de estar cuidando do corpo de Cristo. Irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre cartas ao amado Timóteo. Mas antes de chegarmos em cartas, nós precisamos gastar os minutos iniciais para a gente entender um pouco do contexto em que Paulo estava inserido quando ele escreveu essas cartas ao seu amado Timóteo. Então, a nossa introdução inicial vai começar em Atos 21, 17, a referência que o pessoal da igreja aqui esteja me acompanhando. Atos 21 e 17. E a partir daí eu convido os irmãos a deixar aberto em Atos, vai fazer parte de muitas passagens durante esse nosso contexto inicial, então a gente vai folhear bastante em Atos nessa introdução inicial. Atos 21 e 17. Paulo ele chega a Jerusalém, é o título desse trecho. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo então ele encerra a sua última viagem missionária em Jerusalém, onde ele é acusado e condenado por crimes religiosos e políticos durante o período em que ele estava pregando o Evangelho, especialmente quando ele se dirigia aos judeus e às autoridades romanas. A acusação contra Paulo passou por várias fases e vários contextos. As acusações contra Paulo foram basicamente de natureza religiosa, do ponto de vista judeu, e política, do ponto de vista romano. Em acusações religiosas, Paulo ele sofre duas, que é heresia e profanação do templo. Paulo ele é acusado de pregar uma doutrina considerada herética pela maioria dos líderes judeus. Ele falava de Jesus como o Messias prometido, que muitos judeus consideravam isso uma blasfêmia.
Outra acusação, uma mais das sérias contra Paulo, é a alegação de que ele havia profanado o templo de Jerusalém, ao trazer os gentios, os não-judeus, para um local reservado apenas para os judeus. Isso foi interpretado como uma violação das próprias leis do templo e da pureza religiosa. A gente observa isso em 21 e 28. Atos 21 e 28. A parte B. Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Agora, nas acusações políticas, que seriam romanos contra Paulo, ele sofre a acusação de incitação de distúrbios. Paulo ele é acusado de ser um perturbador, alguém que estava causando tumulto e desordem dentro do Império Romano. Ele foi acusado de incitar as pessoas a desobedecer às autoridades romanas. Ele também é acusado de pregar uma nova religião, o que em muitos momentos estava sendo visto como uma ameaça ao próprio Império Romano. Observamos agora Atos 24, 5 e 6. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Essa também se tornou a própria acusação do governador romano Félix, essa declaração que Paulo estava sendo um perturbador da ordem pública. Ele disse: este homem é um perturbador da ordem pública, o líder de seita nazarena. Isso também acabou agravando diante das acusações que Paulo já estava sofrendo. Agora nós vamos para a defesa de Paulo. Paulo, como cidadão romano, ele tinha o direito a uma defesa formal. A sua defesa foi em grande parte baseada na sua fidelidade ao Deus de Israel e na explicação de que ele não havia violado nenhuma lei romana, mas ao contrário, ele estava sendo perseguido por pregar a verdade do Evangelho. Na sua defesa religiosa, que seria perante os judeus, Paulo, ao ser acusado de ser um herege e de ser um blasfemo, ele primeiro diz que ele é um judeu devoto e que ele é um fariseu, e que sua abordagem na sua pregação de Jesus como Messias prometido não é uma violação das escrituras judaicas, mas o cumprimento delas. Vamos observar 22 e 3. Essa é a sua defesa religiosa. Ele diz, 22 e 3: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aqui Paulo ele se coloca como um fariseu, alguém que conhece profundamente a lei judaica. Agora, a sua defesa jurídica, que seria perante os romanos. A sua defesa jurídica, Paulo ele utilizou da sua cidadania romana. Paulo, como cidadão romano, ele tinha direitos legais. Ele usa a sua cidadania para se defender, fazendo uma apelação para que o seu julgamento fosse para o imperador César, o imperador romano. Isso lhe garantia uma maior proteção e uma defesa formal mais justa. Vamos observar 22 e 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo aqui ele utiliza a sua cidadania romana para se defender diante das violências que estavam sendo praticadas contra ele. Mais tarde ele também vai mencionar o seu direito de
de ter o seu apelo atendido para que ele fosse julgado diante do imperador César, diante das acusações injustas que estavam sendo feitas pelos judeus. Agora, o ponto 3, Paulo ele utiliza uma estratégia de realizar a negação das acusações políticas. Paulo ele refutou as acusações que estavam sendo feitas contra ele, de ele ser um agitador e um perturbador. Ele argumentou que a sua pregação não visava derrubar o império, mas ao contrário, ele estava apenas proclamando uma verdade espiritual e religiosa. A gente pode observar agora 25:8. 25:8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Aqui Paulo ele se defende que ele não infringiu nenhuma lei romana. Agora chegamos ao julgamento de Paulo. O julgamento de Paulo, conforme ele está registrado aqui no livro de Atos, ele passou por várias fases, com diferentes governadores romanos e judeus envolvidos. A primeira fase do seu julgamento foi com o governador Félix. Inicialmente, Paulo ele é levado até Félix, um governador romano da Judéia. Félix ele escuta as acusações feitas pelos judeus, ele escuta também a defesa de Paulo. Félix ele não toma nenhuma decisão imediata, ao contrário, ele adia o julgamento e fica esperando o suborno do Paulo. A gente observa isso em 24, 26 e 27. Atos 24, 26 e 27. Esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Félix manteve Paulo preso por 2 anos, sem fazer uma sentença definitiva. Após a morte de Félix, o novo governador romano Festo, ele assume o caso de Paulo. Mas, por sua vez, Festo ele não sabia como resolver o caso, porque Paulo tinha feito um apelo para César. Então Festo ele optou para enviar Paulo até Roma, para que ele fosse julgado pelo imperador. A gente observa isso em 25:11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras coisas de que me acusam, ninguém, para me ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ao apelar para César, Paulo ele utilizou do seu direito de cidadão romano para garantir uma defesa mais justa em Roma. Paulo ele acreditava que isso fazia parte, ou melhor, que isso era a vontade de Deus, e que a sua jornada até Roma teria um propósito missionário. E esse pensamento de Paulo realmente é confirmado para ele na visão que está registrada em 23:11. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo ele utiliza Roma como centro estratégico para o Evangelho. Roma era a capital do Império Romano, o coração do mundo mediterrâneo. Era um centro político, cultural e comercial, o que dava a Paulo uma oportunidade única para alcançar muitas pessoas e espalhar o Evangelho. Paulo ele já havia expressado esse seu desejo de ir a Roma
como a gente pode observar isso em sua carta aos Romanos, onde ele menciona esse desejo de visitar os cristãos de Roma, que já estavam sendo perseguidos, e ser encorajado por esses irmãos. Eu tenho essa referência anotada para a gente ver um tempo, onde ele demonstra esse desejo de ir para Roma, em Romanos 1, de 10 a 12, diz: e sempre peço em minhas orações, pedindo que, de alguma maneira, pela vontade de Deus, eu tenha êxito em chegar até vós. Quero ver-vos, para que eu possa repartir convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados, isto é, para que, na companhia de vós, eu seja consolado entre vós pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Paulo, ele sabia que Roma era uma cidade de grande importância. E por ser o centro do império, ele podia ter uma oportunidade para alcançar muitas pessoas e o Evangelho poderia se espalhar mais facilmente a partir daí. O seu plano missionário sempre envolveu ir para grandes cidades e grandes centros de influência. E Roma era o maior de todos. Quando Paulo ele chegou em Roma, ele se encontrou com líderes judeus. E ele pregava o Evangelho para todos que tinham a oportunidade e estavam dispostos para ouvi-lo. E isso incluía os próprios oficiais romanos e até os prisioneiros. E isso era algo que possivelmente Paulo já tinha em mente quando ele fez aquele apelo para César. Vamos observar agora 28 e 31. Atos 28 e 31. Já é a fronteira de Atos com Romanos. Atos 28 e 31 diz: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A possibilidade de pregar a pessoas influentes, incluindo possivelmente o próprio imperador Nero, já fazia parte dos seus planos de alcançar os povos e as autoridades mais distantes. Paulo ele sabia que a sua missão não estava limitada apenas a uma região específica. Paulo havia sido chamado por Deus para pregar e anunciar o Evangelho até os confins da terra. E Roma estava inclusa nos seus planos, porque era a maior cidade do mundo na época. Alguém consegue me dizer de qual Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas em Manaus, sereis minhas testemunhas em Murutuba, em Novo Remanso e Rio Preto da Eva. E ele também acreditava na ordem de Atos 9:15. Eu tirarei o povo de Israel e os gentios, para que em todas as nações o Evangelho seja proclamado. A gente chega então na sentença e na execução de Paulo. Nero foi o imperador romano responsável pela execução de Paulo. Paulo de fato é condenado por heresia, profanação do templo, incitação à desordem e traição a Roma. Fontes históricas registram que a sua execução, Paulo ele foi decapitado em Roma por volta do ano de 64 e 67 depois de Cristo. Paulo então está preso em Roma durante a perseguição de Nero aos cristãos, agora em uma prisão mais severa, possivelmente em uma masmorra, e agora ele está aguardando a sua execução. Ele já tinha sido julgado e condenado, e ele decide escrever umas cartas. E a carta de Timóteo, ela foi escrita em um momento em que Paulo já sabia que ele não viveria mais. E
ele expressa nessa carta um sentimento profundo de solidão e urgência. E ele conclama, ele encoraja e convoca Timóteo durante essa carta. Vamos juntos agora para 2 Timóteo, capítulo 4. Antes de desfrutarmos essa carta, nós vamos desfrutar do capítulo 4 dessa carta. Mas o sentimento de transição, eu acredito que seja 2 Timóteo 4,6, ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Chegamos de novo em cartas ao amado Timóteo, que começa da seguinte forma, com uma tradução mais fácil para entender, você pode acompanhar na sua Bíblia, e começa assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue, proclame a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia as suas últimas palavras a seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene para o ministério, e por isso contém sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que nós temos registro. Ao que tudo indica, esse é o seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias o homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, a seu filho na fé amado? O pedido de Paulo poderia ser mais solene. Pregue, proclame a palavra. Esse é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga das suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo já está chegando ao fim da sua jornada ministerial, agora é a hora do jovem Timóteo se erguer ainda com maior compromisso e valentia. Paulo diz se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó, sua avó Lloyd, que ela diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto ele fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Devido a conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo: fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo ele se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneças nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas, diante das quais Paulo ordeina a Timóteo que pregue, são Deus e Cristo Jesus. Paulo, Timóteo, alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de se entristecer por isso. Outros já o haviam ridicularizado por seguir Paulo e coitado feito Paulo sempre perseguido. Outros chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo fosse uma barreira, possivelmente tímido e inseguro. Mas não era a hora de se mesmar, era a hora de se expor, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E é como se Deus segredasse aos ouvidos de Paulo para os dias que viriam, os dias de hoje. Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar o tempo
em que não suportarão essa doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhe afaguem o ego, mas que trocam feliz a pura e dura verdade pela suave mentira. E realmente, irmãos, fábulas e mitos podem nos emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. É por isso que Paulo insiste, Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, prega o verdadeiro evangelho e vem sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões para que Timóteo deveria se apressar. Outra razão oferecida por Paulo era a sua própria morte iminente, ou como ele gostava de figurar, a sua oferta de libação. Os rituais de sacrifício que eram praticados no Velho Testamento, eles incluíam essa tal oferta de libação, que era o momento que no altar, quando os animais eram sacrificados, era lavado, geralmente por algo líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando ao fim da cerimônia. E essa é a figura que Paulo utiliza para descrever a sua morte. Ele não desenha a tela com essas cores densas e escuras, mas com um vivo vermelho de um vinho sem aspergido. A sua morte, ela não tem cheiro de medo ou luto, não. A sua morte, ela tem cheiro de vida e festa. As rimas da sua morte, elas não são azedas ou melancólicas. Ela rima com um doce de um vinho. E esse é precisamente o convite que Paulo faz a Timóteo. Vem sofrer comigo. Versículos 9 ao 13. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia e Tito para Damasco. Somente Lucas está comigo. Traga Marcos, ele é útil. Traga uma capa e alguns livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece como um náufrago à deriva insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança de seu navio e se lance, se jogue com ele ao mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone as suas frustrações, as suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre a aprovação. Nem espere lá que te aprove, enquanto assim vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar por quê? Porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses, ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois, Demas, ele é citado novamente em Filemon, como um cooperador de Paulo. E aqui, ele encerra sua jornada, recebendo um dos piores adjetivos para um cristão: fugiu. Agora vejam, se Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu não seja tomado como um desses que cooperam para a causa nobre do Evangelho, mas fogem na hora da morte? Ou como aqueles que seguiam a Cristo, mas se recusaram a comer da sua carne e beber do seu sangue? Como Timóteo permaneceu? Como eu, como você poderíamos permanecer? Paulo vai lembrar Timóteo, ainda nessa carta, que o seu sucesso não estaria garantido na força do próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. E foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria, Senhor?
Só tu tens palavras de vida eterna. O abandono de Deus não é a única razão para que Timóteo viveria essa pressão. Paulo vai continuar o texto dizendo: Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Nesse caso, não se trata de abandono de fé. Se trata em desdobrar-se em tantos quanto podiam, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram os ceifeiros. E os poucos que ainda se mantinham fiéis ao Evangelho, à palavra, eles se desdobravam. E é por isso que Paulo vai dizer: Timóteo, eu sei que você está cuidando da igreja em Éfeso, mas a sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir o seu lugar. Vem, porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, eu nunca vi missionário nenhum dando testemunho, dizendo que o seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que se vê, porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao dono, ao Senhor da seara, que mande, que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que o bicho capaz de suportar. Vejam Paulo, por exemplo. Paulo era falho, por vezes inflexível. No começo da sua relação com Marcos, ele não teve muita paciência para lidar com os milímetros do jovem Marcos, não. Mas aqui, com um dos seus últimos pedidos, com um dos seus últimos desejos, ele pede a Timóteo: traga Marcos com você. Ele é o último. A obra de Deus ela é feita de pessoas falhas como Paulo, mas que ao mesmo modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por ele? Perdoe. Tem algum Marcos já te tirou do sério? Espere e veja bem se no fim das contas ele não acaba sendo o último para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase. Ele diz: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta, e aqui eu preciso lhe perguntar: você quer esse Evangelho? Pense bem, seja sincero com você. Talvez tenham mentido para você, lhe prometendo o Evangelho cheio de amor. Mas olha bem, o maior missionário da Igreja de Cristo está terminando os seus dias assim, aparentemente sozinho. Lembre-se também de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse Evangelho, mesmo sabendo que corre sérios riscos de terminar a sua jornada e chegar nos últimos dias escrevendo para um amigo distante, dizendo: ei, traguei uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim os teus amigos mais próximos, não me admires de que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim dos seus dias. Versículos 14 a 16. Alexandre o ferreiro causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Quando nós temos em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que ele sofre durante a sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo.
Não existe aqui nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Enquanto Paulo estava exortando Timóteo contra os terríveis perigos que é se jogar, se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus, Paulo ele poderia dar vários conselhos para Timóteo quando o assunto era sofrimentos e perdas. Ninguém melhor do que Paulo para rechear essa pauta com suas experiências pessoais. Paulo ele poderia falar das dores, das chicotadas, ele poderia falar sobre os aprisionamentos das argolas e das masmorras. Ele poderia falar sobre os naufrágios que ele sofreu. Ele poderia falar sobre os apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobreviver a Timóteo, mas no fim das contas, o que Paulo considera de grande importância é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo Cristo teve que passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Poderia Timóteo se enganar contra as reais possibilidades de também sentir sua face esse beijo? Ao que tudo indica, alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com que Paulo poderia ter contato na sessão do seu primeiro julgamento. Mas ao invés de Alexandre oferecer ajuda no caso de Paulo, ele teria sido o seu principal opositor. Como se não bastasse, lá estava ele, Paulo, lançado feito animal, amarrado diante de sua presa. Ele se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando ele olha ao redor, ele encontra os magistrados, os seus perseguidores estão lá, tem até os curiosos, mas não acha sequer um rosto amigo. Paulo está sofrendo os seus dias mais difíceis, em absoluta solidão. Ele que tanto quis partilhar os sofrimentos de Cristo, se vê como ele e sua cruz, abandonado pelos seus amigos. Quem de nós suportaria essa pressão? Se amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar na sua própria jornada, valeu a pena, velho Paulo? Veja bem aí ao seu redor. Gastou sua vida inteira em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí no dia da sua terrível dor. Quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo? E essa pergunta volta para você. Você quer esse evangelho? Olhe bem, veja bem, você quer correr o risco de chegar aos últimos dias da sua jornada como o velho Paulo, como o seu Cristo? Olhe bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a abrir mão de coisas, perder coisas que qualquer um considera de grande estima. Se o seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que você perca alguns amigos, aquela promoção tão sonhada na sua carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar a sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio. E você corre sérios riscos de ter que configurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de você envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você, quem é Cristo, onde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, é possível que você vai chegar assim aos últimos dias da sua jornada, escrevendo para alguém distante, dizendo: ei, me envia aí uma carta e alguns livros. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou
Paulo vai continuar o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo pelo seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança, uma revolta, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo ao seu amado Timóteo é para que Timóteo subisse a um navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso Paulo insiste, Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer daquele lá te trair, outro te machucar, na verdade isso vai acontecer, de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. Na realidade do evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Aqui, morte, ela tem cheiro de vida. O choro, às vezes, aqui ganha contornos amarelos e estou festivo, porque na realidade submersiva do evangelho é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente é retenção em massa. Quanto mais eu tenho, mais bem sucedido eu sou. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos lá no tribunal, sozinho, sujo, doente, ele vive, na verdade, um dos seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, Paulo lhe deixa escapar uma pequena e bela canção de louvor. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele nunca teve tão bem acolhido como em sua solidão, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. Estamos caminhando para as últimas palavras dessa carta, para as últimas palavras do grandioso Paulo. Aliás, pobre, coitado e aprisionado Paulo, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. Versículos finais, 19 ao 22, saudações a Priscila e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei o Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eu, como prudente, Lino e Cláudio, e todos os irmãos lhe enviam saudações. O Senhor seja com teu Espírito, a graça seja convosco. Como é que chega ao fim da sua jornada no homem de Deus? Paulo ele chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura é visto em suas palavras. Antes, saudações e gratidão são exaladas através das suas palavras. Ele faz a menção aqui de amigos queridos com quem dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Ele também cita Onesíforo, que foi mencionado algumas vezes por Paulo como alguém que o animava muito. Ele cita também Erasto, possivelmente um tesoureiro na igreja de Corinto, que, aliás, foi uma igreja que demandou muito da atenção do apóstolo. Como é que chega ao fim o homem de Deus? Paulo ele chegou assim. Ele está se ocupando em fazer nos seus últimos dias o que ele fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto, quase como ver Cristo ali no madeiro, em plena dor e agonia, reservando um espaço para cuidar da sua mãe.
e de seu filho João, quando ele diz, de seu discípulo João, quando ele diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Cristo ele entregou os cuidados da sua mãe ao seu discípulo João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo Timóteo. Quem de nós, sejam sinceros, quem de nós pensaria em mais alguém em meio à sua dor? Paulo pensou, Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Paulo ainda vai arranjar espaço para citar cuidadosamente nomes daqueles que muito possivelmente foram seus últimos frutos. Ele vai citar Eulo, Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. É como se ele viesse a dizer a Timóteo: Timóteo, quando você chegar aqui, caso você chegue e eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos, edifique-se com ele, se encoraje com ele. Daqui nós chegamos de fato ao fim. As próximas frases são o último abraço de Paulo e seu filho na frente de Timóteo. Ele poderia fazer votos para que Timóteo fosse bem-sucedido na vida, que ele tivesse muitos amigos e tudo mais. Mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo ele sabia o que foi que o fez ser livrado de padecer inúmeras vezes. E lembre-se, padecer aqui para Paulo não é sobre morte, não, porque morte para Paulo é lucro. Paulo nem sabia muito bem o que desejar Timóteo, em outras palavras, parafraseando os versículos. Timóteo, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado, com um espírito que me afirmava a alma, mas Deus disse: Paulo, não sangue não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo para você, o favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta, descansou o apóstolo eternamente. Ministério findou, missão cumprida. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, como Paulo desejou, mas a pergunta que faço é: você vai chegar antes do inverno? Os campos estão brancos, Timóteo, vem depressa. O testemunho final de Paulo, a gente conhece muito bem, está nos versículos 7 e 8. Vamos ler? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada. O Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Quero ler um testemunho final de um missionário para a gente finalizar. Se chama A Voz Silenciosa no Meio da Perseguição. Meu nome é Ahmed. Cresci num país onde o cristianismo é visto como uma ameaça e onde a religião muçulmana domina completamente. A minha história começou quando eu, ainda um jovem adulto, senti um chamado de Deus para compartilhar o Evangelho. Não sabia como nem com quem, mas havia algo dentro de mim que me impulsionava a contar a verdade sobre Jesus. Eu sabia que era perigoso, mas a minha paixão por Cristo era maior do que qualquer medo. Em segredo, comecei a me reunir com um pequeno grupo de cristãos. Nós nos encontrávamos em lugares discretos, em salas pequenas, onde a porta sempre estava trancada e as janelas cobertas. Não podíamos cantar ou orar em voz alta, por medo de sermos ouvidos e denunciados. Mas mesmo com todas as restrições, a presença de Deus ali era palpável. Sentíamos que, apesar de estarmos escondidos no mundo, Deus nos via, nos amava e nos fortalecia. Em uma das nossas reuniões secretas, fomos descobertos. A polícia bateu a porta e nos levou para o interrogatório. Eu e outros cristãos fomos torturados fisicamente, não apenas para que confessássemos onde estavam os cristãos,
mas para que negássemos a nossa fé em Cristo. Lembro-me de ser açoitado com chicotes e de como as feridas do meu corpo se tornaram um lembrete diário do preço de seguir a Cristo. Mas em meio a tanta dor, algo aconteceu. Eu senti a presença de Deus de maneira tão forte, como se Ele estivesse ali comigo, dizendo que a dor não seria em vão. Isso é um relato pessoal. Durante os dias de tortura, uma coisa me manteve firme: as palavras de Jesus, que nos ensinam a não temer o que mata o corpo, mas o que pode destruir a alma. Por mais que tentasse me fazer desistir, por mais que o sofrimento fosse intenso, eu sabia que o que estava em jogo não era a minha vida, mas a eternidade. O sofrimento se tornava uma espécie de lembrança constante de que Cristo havia dado tudo por mim. E como eu poderia negar esse amor? Fui preso por mais de um ano. Cada dia dentro da cela era um dia de constante oração. Às vezes me perguntava como poderia continuar se tudo ao meu redor parecia estar desmoronando. Mas foi nesse tempo que Deus me mostrou o poder da oração silenciosa. Como cristãos perseguidos, muitas vezes não podemos falar abertamente, mas ainda podemos orar. E mesmo em minha prisão solitária, minha oração se tornava uma voz silenciosa no meio da escuridão. Deus me mostrou que, mesmo quando estamos impedidos de falar, nossa oração ainda é ouvida no céu. Após minha libertação, passei a compreender melhor o sofrimento dos cristãos perseguidos. Quando os irmãos em Cristo me perguntam como posso continuar a compartilhar o Evangelho, respondo que o sofrimento que passei não foi algo a ser temido, mas algo que me aproximou ainda mais de Cristo. Eu não sou mais o mesmo homem que fui antes da prisão. Eu sou um homem transformado, porque Cristo vive em mim. E nada pode separar esse amor, não importa o que aconteça. Ele é digno de ser seguido, mesmo que o caminho seja difícil. Hoje a perseguição contra a igreja no meu país é mais forte do que nunca. Muitos cristãos estão sendo presos, torturados e mortos. No entanto, o que vejo é que a fé deles está crescendo. Eles não são fracos, mas são fortes, porque sabem que, mesmo em meio à perseguição, Cristo é tudo o que precisa. Eu também sei disso agora. Mesmo que minha vida seja um dia tomada, eu sei que a minha eternidade está segura nas mãos de Deus. Paulo era um cidadão romano, e como cidadão romano, os romanos tinham um lema de que eles eram homens livres, de que eles não eram escravos. Mas quantas vezes você já viu nas passagens de Paulo se colocando como um prisioneiro de Cristo, como um escravo de Cristo? E ele fazia isso por amor ao Evangelho. Se você quer ser encorajado por outros irmãos, você pode acessar o grupo Portas Abertas, é um site que atualiza o tempo inteiro sobre a lista mundial da perseguição. A gente tem muitos países nessa lista. Os mais perseguidos é Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia. Se a gente for ver ali pela Europa, perto da Grécia, lembre da igreja de Antioquia, onde foi a base missionária de Paulo, hoje é a Turquia. Um pouco por aqui. Mas veja o Império Romano, onde era o Império Romano antes, e a gente não tem tantos focos de perseguição agora. Olhem só o resultado, muito do trabalho de Paulo. Você olha para os focos de perseguição e você fica vendo, mas estou tranquilo, estou acomodado. Mas vamos lá para a América Latina. A gente vê aqui Colômbia, em 46º no ranking de perseguição. Você pode apertar e aqui você tem uma descrição de como é a perseguição na Colômbia, os cristãos. A frágil paz entre o governo e os grupos guerrilheiros na Colômbia tem sido um impacto ilimitado. Embora a violência tenha diminuído, os grupos guerrilheiros, frequentemente ligados a cartéis de drogas, se tornaram mais poderosos e controlam mais territórios. Esses grupos frequentemente atacam cristãos, especialmente quando percebem que se opõem aos seus interesses. Os líderes de igreja correm mais riscos, pois são vistos como competidores pela influência dos jovens. Você pode
acessar essas informações, ser encorajado, e como nós temos um conforto na nossa cidade de proclamar essas virtudes. Que a gente seja motivado, identificado com essas palavras. Agora, eu, Isaac, e Mael, a gente tem uma apresentação final, depois a palavra volta para o pastor. Obrigado, igreja.